Bem-vindos, tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Adriano Diniz e eu vou trabalhar com vocês a matemática, beleza? Boa tarde, João, Lainara, Natália, Júlia, Duda, muito boa tarde para todos vocês. Meninos, deixa eu pegar aqui o material de vocês, olha só. A nossa matemática 1, tá? Tá aqui no material, e a nossa aula 1 é uma parte que não cai no Enem não, viu? Despenca, né? Cai muito, moçada. Aliás, da básica, se você pegar estatísticas do Enem, grandezas proporcionais é nada mais, nada menos a matéria que mais já apareceu nas suas provas aí do Enem, tá bom? Então vamos dar uma caprichada, apesar também de eu saber que é uma parte tranquila, né? A grande maioria de vocês tem uma certa facilidade, mas hoje o que eu quero mais destacar para vocês? Hoje eu quero trabalhar a ideia da regra de 3 simples, da regra de 3 composta, a parte de razão, e aí vocês vão perceber que depois vocês vão ter uma matéria específica envolvendo porcentagem. Mas não tem como eu falar de razão, de proporção, se eu não falar de porcentagem. Então, nessa aulinha de hoje, eu devo falar alguns conceitos básicos de porcentagem, que vai ajudar vocês aí até, né, vocês terem essa aula de matemática financeira, que aí sim, vocês vão ter uma aula específica só de porcentagem, de juros simples, de juros compostos e assim por diante. Tá bom? Meninos, eu vou fazer aqui um pequeno resumo teórico daquilo que eu acho que é mais importante, até para a gente relembrar. Eu devo escolher algumas questões para revisar com vocês, igual eu falei, a ideia de regra de 3 simples, a ideia de regra de 3 composta, e aí eu vou liberar para você pedir o exercício que você de repente tentou e não conseguiu fazer, tá bom? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, vamos começar, tá bom? Olha só, primeiro detalhe que eu quero destacar para vocês, ó, quando eu falo em razão, moçada, quando eu falo em razão, eu estou falando num quociente, eu estou falando numa divisão. Então, quando eu falo em razão, eu estou falando do número sobre o outro. Uma coisa que vocês precisam entender, quando você tem uma razão, é que o significado dessa razão é o quê? Quando eu escrevo A sobre B, e geralmente no texto ele vai falar nessa ordem, 2 está para 3, 2 está para 5, 5 está para 7, tá bom? É o numerador sobre o denominador. Quando eu falo nesse sentido, A para B, esse resultado aqui significa o quê para mim? Significa o quanto que o A representa do B. Não esquece isso, não. Então, quando eu divido A por B, se o A for menor que B, significa o quanto que A é menor do que B. Se o A for maior do que B, significa o quanto que o A ele é maior do que B. Uma associação simples, se você entender isso, é a semelhança de triângulos. Lá na semelhança não tem igualdade entre as razões, que são as proporções, que daqui a pouco nós vamos falar. A proporção, quando você encontra lá na semelhança de triângulos, o que significa a razão de semelhança C2? Que os lados do de cima, que é o maior, é o dobro do de baixo, que é o menor. Diniz, então, se lá na semelhança eu encontrar a razão meio, o que significa o meio? Significa que o de cima, que é o menor, é metade do de baixo, que é maior. Tá claro isso? Beleza? Tá. Agora, quando eu falo aqui para vocês, ó, segundo, quando eu falo para vocês numa proporção, moçada, proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas ou mais razões. Se você tem a igualdade entre duas ou mais razões, isso aqui eu denomino de proporção. E aí, eu não vou deixar de falar. Lógico que A dividido por B, se é igual a C dividido por D, esse resultado, com certeza, é constante. E aí, meninos, entra o que eu acabei de te falar. Se eu pegar A dividido por B, C dividido por D, se esse K for 2, o que significa o 2? Que o de cima é o dobro do de baixo. Diniz, e se der meio? Se aqui o K for meio, o que significa? Que o de cima é a metade do de baixo. Então, reparem que quando você tem uma razão, a constante significa o que o de cima é em relação ao de baixo. Certo? K maior que 1, o de cima é maior quantas vezes? K menor que 1, ou entre 0 e 1, o de cima é quantas vezes menor? Fechou, né? Por que eu fiz esse comentário rápido da interpretação da razão, numerador e denominador, com a proporção que é a igualdade entre duas razões? É porque é o seguinte, você tem 2 tipos de grandezas proporcionais. Você tem 2 tipos de grandezas proporcionais. Você tem as grandezas que nós denominamos de diretamente proporcionais, e você tem as grandezas que nós denominamos de grandezas inversamente proporcionais. Resumindo rápido, o que é a grandeza direta, o que é a grandeza inversa. Quando eu falo
em grandezas, isso aqui dentro da proporção, grandezas diretamente proporcionais, o que significa duas grandezas serem diretamente proporcionais? Significa que quando você aumentar uma das grandezas, a outra grandeza vai aumentar na mesma proporção. Vamos lá. Se uma grandeza eu dobrar, para ser grandeza direta, a outra grandeza eu também tenho que o quê? Dobrar. E se eu diminuir uma das grandezas, a outra grandeza vai também diminuir na mesma proporção. Como assim, Diniz? Se eu reduzir uma grandeza à metade, a outra grandeza também vai ser reduzida à metade. Por isso que, para duas grandezas serem chamadas de diretamente proporcionais, a razão entre as grandezas tem que ser constante. Quando a razão entre as grandezas for constante, eu falo que as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos provar isso? Por que para a grandeza ser direta, a razão tem que ser constante? É porque é o seguinte, ó, o que eu acabei de te falar agora? Se eu venho aqui nessa razão, se eu dobrar a grandeza A, o que eu tenho que fazer para a grandeza B? Melhor dizendo, o que eu tenho que fazer com a grandeza B para manter constante? Se eu dobrar o A, para manter constante, eu tenho que dobrar o B. Por quê? Porque o 2 vai cancelar e você vai permanecer com o mesmo valor K. Então, quando você aumenta uma grandeza, a outra grandeza também tem que ser aumentada na mesma proporção. Contrário. Não, Diniz, o quê? Não, a grandeza A, eu vou reduzir a metade. O que eu tenho que fazer com a grandeza B? Reduzir a metade. Por quê? Porque eu vou cancelar o meio e a constante vai permanecer o quê? A mesma. Então, esse é o conceito de grandeza direta. Aumentou uma grandeza, a outra aumenta na mesma proporção. Diminuir uma grandeza, a outra diminui também na mesma proporção. Beleza? Certo. Diniz, e quando que a grandeza vai ser chamada de inversa? Ó, quando que a grandeza ela vai ser chamada de inversamente proporcional. A grandeza direta, a razão, a divisão tem que ser constante. Na grandeza inversa, meninos, o produto, ele tem que ser o quê? Constante. Quando que você vai ter a grandeza inversa? Quando você aumentar uma grandeza, a outra você vai diminuir na mesma proporção. E quando você diminuir uma grandeza, a outra vai aumentar na mesma proporção. Então, na grandeza inversa, se uma das grandezas eu dobrar, a outra grandeza eu vou reduzir a metade. Se uma grandeza eu reduzir a metade, a outra eu vou ter que dobrar, é o contrário. E por que isso acontece, Diniz? Isso acontece pelo seguinte motivo, ó. O produto tem que ser constante. Então, vem cá. Se eu dobro a grandeza A, para manter constante, o que eu tenho que fazer com a grandeza B? Reduzir a metade. Para o 2 cancelar com 2 e o produto permanecer o quê? O mesmo. Então, por isso que grandeza direta, a razão é constante. Grandeza inversa, o produto ele é constante. O Enem, uma das questões que o Enem gosta muito de trabalhar com vocês, e eu sei que essa fala minha, vocês também vão trabalhar lá na física, né, gente? Mas uma das questões que o Enem gosta muito de trabalhar com vocês é a ideia de verificar quando que duas grandezas são diretas, quando que elas são inversas. Por exemplo, segunda lei de Newton. Você tem lá, força é igual a massa vezes aceleração. Força é massa vezes aceleração. As grandezas são diretamente ou são inversamente proporcionais? Primeiro detalhe, quem é constante? Então, primeiro detalhe, eu preciso verificar quem é constante. Por exemplo, se eu te falar que a força é constante, a massa e a aceleração são grandezas diretamente ou inversamente? Vamos verificar? Quando que o produto ele é constante? Massa vezes aceleração, o produto vai ser constante quando a grandeza for inversamente. Então, massa e aceleração são grandezas inversas. Não, Diniz, não o quê? Não, ele me falou que a massa é constante. Opa, a massa é constante? Então, a massa é igual à força sobre a aceleração. Ó. A massa é a força sobre a aceleração. Então, se o exercício está me contando agora que a massa ela é constante, a força e a aceleração são grandezas do quê? Diretamente. Por que a força e a aceleração são grandezas diretas? Porque aqui você tem uma razão constante. Razão constante, grandeza direta. Produto constante, grandeza inversa. É por isso que algumas questões de grandeza direta e inversa, quando ele fala em grandeza direta, você divide. Quando ele fala em grandeza inversa, você multiplica.
Meninos, essa pequena introdução, sei que básica, sei que a grande maioria de vocês já sabe disso. Alguma dúvida, algum detalhe que eu possa repetir? Alguns colocaram que travou, voltou, tá tudo ok? Tudo beleza? Tudo massa? Show. Deixa eu ficar aqui do lado, quem quiser printar aí a tela rapidinho. Tá? Então aqui, ó, são grandezas inversamente. Aqui são grandezas diretamente. Tá de boa? Show. Vocês vão ver que lá na regra de 3 simples e composta é a primeira coisa que eu olho, né? Se é grandeza direta ou se é grandeza inversa. Bora. Gente, por último, não posso deixar de falar isso hoje. Quando eu falo em razão, eu acabei de falar que representa quanto do de cima representa do de baixo. E quando eu falo quanto que alguma coisa representa da outra, eu estou falando de um percentual. Eu estou falando de uma porcentagem. Representa 5%, 10%, 25%, 50%, 40%. Então, rapidinho. Ó, um dos tópicos. Aliás, antes de eu colocar ali para vocês, olha aqui todo mundo. Meninos, tem 3 razões que vocês vão ficar atentos na sua prova do Enem. Eu acho bem provável aparecer as 3. Mas 3 razões vocês não vão deixar de olhar. Primeira razão, importante. Gente, a questão de escala. Nós vamos estudar isso, tá? Escala é uma razão que sempre está na sua provinha do Enem. Você sabe disso. Beleza? Depois nós vamos treinar isso. Aliás, vocês vão treinar isso lá na parte da geometria. Mas, segundo, gente, a parte de velocidade média. Gente, velocidade média está direto na prova de matemática. Velocidade é a distância dividida pelo tempo. Terceira, moçada, que aparece muito para vocês, a densidade, lá da química, né, lá da física, densidade é a massa sobre o volume. E a quarta, gente, essa é certeza que está na sua prova, chama porcentagem. Então, o que eu quero falar de porcentagem para vocês? O que eu vou... Como que eu faço o cálculo de uma porcentagem? Eu quero calcular X% de um valor V. Como é que você calcula X% de um valor V? Calcular X% de um valor V é você pegar o X%, o que é o X%? É o X sobre 100, que multiplica V. Tá lá, ó. É 30% de 3.500. Tá lá. Eu quero calcular 30% de 3.500. Meninos, a porcentagem tem várias maneiras de você representar ela, né? Você pode apresentar ela na forma de fração. Eu gosto, né? Porque a fração tem a possibilidade da simplificação, né? Mas você pode apresentar também na forma de dízima. Então, 30% de não é 0,3? É. Eu gosto muito, vocês vão perceber isso, apesar que tanto faz, repito. 30% de 3.500, eu gosto muito de usar a fração, ó. 30% de 3.500, tá ali, ó. 30% de 3.500 é 30 sobre 100 vezes 3.500. Ó, olha lá o que eu falei para vocês. A simplificação que muitas das vezes vai ser possível. E aí você vai multiplicar, né? Que dá quanto, hein? 30 vezes 35 vai dar 15, vai 1. Olha lá, queridos. Dá 1.050. Confere, gente. Olha lá. Travou? Meninos, deu uma travadinha aqui. Deixa eu repetir aqui para vocês novamente. Ó. Eu coloquei aqui para vocês porcentagem. Primeira coisa e básico que eu preciso saber é cálculo de uma porcentagem. Como é que eu faço o cálculo de uma porcentagem? Se eu quero calcular X% de V, você vai pegar X sobre 100 vezes 100. Certo? Então, aqui eu te dei um exemplo. Diniz, eu quero calcular 30% de 3.500. Como é que você calcula 30% de 3.500? Você vai pegar 30 sobre 100 vezes 3.500. Por que eu gosto dessa representação no formato de fração? A possibilidade você tem de simplificar, tá? Às vezes já ajuda muito. Então, se você calcular 30% de 3.500, você vai ter 1.050. Tá de boa? Todo mundo acompanhou? Massa? Ó, deixa eu colocar aqui embaixo. É lógico, viu? Ou não sofre, não. Aqui, ó. É lógico, se você quiser. Diniz, 30% não é 0,3? É. 30% de 3.500. Posso fazer assim? Pode, você que escolhe. Tem gente que gosta de trabalhar com a vírgula.
Tem gente que gosta de trabalhar com fração. Posso te dar uma dica? Aprende os dois. Aprende a trabalhar com os dois. Aqui também é massa, ó. Porque multiplicado por 100, anda duas casas. 30 vezes 35 dá os mesmos 1.050. Não, minha tela está normal. Voltou. Nós não estamos falando muito no travamento. Voltou, Kelvin? Voltou. Meninos, quer que volte alguma coisa? Foi tudo jóia? A imagem está ruim também? Vamos melhorar aqui, gente. Andressa, sou irmão do Alex. A voz é igualzinha, né, Andressa? Sou sim. Ana Júlia, porcentagem por regra de 3. É ruim? Não, não é ruim, não. Não é ruim, não. Quer ver, gente? Ó, meninos, eu vou continuar aqui. Se estiver travando, eu volto, tá? Tem um pouquinho aí de paciência. A gente tá organizando aqui. Vocês vão ver que daqui a pouquinho vai estar tudo zero. Mas aí, se precisar, me fala que eu retomo, tá? Mas a regra de 3, quem me falou foi a Ana Júlia, não é ruim, não, Ana. Mas assim, começa, Ana, a fazer essas continhas mais rápido. Por quê? Porque lá no seu Enem, às vezes você precisa fazer 2 ou 3, né, cálculo de porcentagem. Se para cada cálculo desse você for usar a regra de 3, seu tempo vai ser maior. É difícil? É pior? Não, não tem nada disso. Regra de 3 é massa. Como é que você faria a regra de 3? Eu quero 30% de 3.500. Então você vai vir, ó. 3.500 representa 100%. 30% vai representar quanto? X. Tá lá, ó. Você vai ter que o X, ó, para você ver, Ana, que vai dar na mesma, né? Você vai ver que o X é o 30 vezes 3.500. O 100 não está multiplicando? Ele vai passar o quê? Dividindo. Então, olha lá, ó. Ana, a conta é a mesma. 30% de 3.500, você vai ter 1.050. Não é ruim, tá? Agora, e aí que eu quero entrar, gente? O cálculo da porcentagem é o quê? E aí que eu quero entrar num detalhezinho que hoje eu vou precisar em algumas questões. Diniz, e quando eu dou um aumento de 20%? E quando eu dou um desconto de 20%? E quando eu quero saber de quanto foi o aumento, de quanto foi o desconto? Meninos, é o seguinte, aí é outro detalhe que eu também aconselho, é uma dica do Diniz. Eu aconselho você o mais rápido possível fazer essas contas rápidas, ao invés também da regra de 3, porque você leva mais tempo. O que acontece quando você dá um aumento de 20%? Rapidinho. Olha aqui, deixa eu apagar aqui. Ó, presta atenção nessa dica. E essa dica que eu estou te dando hoje, leva ela agora no semestre inteiro. Seja na física, seja na química, seja na biologia, seja na matemática. Quando você dá um aumento, você não tem um valor V, mais... E aí você vai dar um aumento de X%, mais X% de V. Então você tem um valor V, você vai dar um aumento de X% de V. O que acontece? Se você coloca o V em evidência, isso aqui fica 1 mais o X%. Esse cara aqui, ó, 1 mais a porcentagem, é o que eu chamo de fator de aumento. Então, por exemplo, eu quero dar um aumento, eu quero dar um aumento de 20%. Diniz, como é que eu dou um aumento de 20%? Ao invés de você calcular 20%, depois somar, você já vai direto. Aumento de 20% é 1 mais 20%, que é 0,2. 1 mais 0,2, você vai multiplicar por 1,2V. 1,2V, você vai encontrar já o valor V aumentado de 20%. Não, Diniz, eu vou dar um aumento de quanto? De 5%. Ah, é? É. Como é que eu dou um aumento de 5%? É 1 mais 5%. É 1 mais 0,05. Nós vamos ficar por 1,05V. Ó, esse 1 representa o valor V original acrescido de 5%. É o valor V acrescido de 20%. Vocês estão acompanhando? De boa? Diniz, e se for um desconto? Desconto, ao invés de ser 1 mais, é 1 menos. Ó. O desconto seria assim, ó, o valor é V. E você vai dar um desconto de X% de V. Você tem um valor V, você vai dar um desconto de X% de V. Reparem que se você colocar o V em evidência, fica 1 menos X%. Olha lá. Então, 1 mais é o fator de aumento.
1 menos é o fator de desconto. Então, aqui, ó. Diniz, eu quero dar um desconto de 20%. Como que eu faço para dar um desconto de 20%? Desconto de 20% é 1 menos 20%. 1 menos 0,2 é 0,8V. Gente, quando você pega o V e multiplica por 0,8, você já está encontrando um valor V descontado de 20%. Ó, não, Diniz, eu quero dar um desconto de 5%. Ah, é? Como é que eu faço esse cálculo direto? 1 menos 5%, 0,95V. Ó, eu dei um desconto de 5% do valor de V. Por isso que a partir de agora nós vamos estar trabalhando com a seguinte ideia. O que passa de 1 representa o aumento. O que passa de 1 representa o aumento. O que falta para 1 representa o desconto. Está faltando 0,2? Desconto de 20%. Está faltando 0,05? Desconto de 5%. Tudo bem? De boa? Mesmo? Deixa eu ficar aqui do lado, não sei se vocês vão printar a tela toda aí. Quer ver um negócio aqui, ó? Vocês aprenderam a calcular uma porcentagem. Como é que você calcula a porcentagem? Assim, ó. Você aprendeu a dar um aumento. Como é que você calcula um aumento? Assim, ó. Você aprendeu a dar um desconto. Como é que você calcula o desconto? Assim. Então, só para ter certeza aqui, ó. Rapidinho, moçada. Olha aqui. Olha que eu já quero cair nos exercícios com vocês. Vem cá. Olha aqui todo mundo. Bora. Meninos, presta atenção nisso. Presta atenção no texto. O texto quer que você calcula 20% de 1.200. Como é que você calcula 20% de 1.200? É 0,2 vezes 1.200. Tá lá, gente, ó. 240. Aí, moçada. 20% de 1.200, 240. Agora, se o exercício pedir um aumento de 20%, eu não quero 20%, eu quero dar um aumento de 20%. Opa, um aumento, eu multiplico por 1,2. Olha lá, ó. Eu quero dar um aumento de 20%. Aumento é 1 mais. 1,2 vezes 1.200, quanto que vai dar isso aqui, gente? 1.440. Tá lá, ó. Quando você multiplica por 1,2, você já vai encontrar o valor aumentado de 20%. Diniz, e se eu quero dar um desconto de 20%? Desconto é 1 menos. 1 menos 0,2 é 0,8. Olha lá, moçada. Tira 20% de 1.200. 20% de 1.200 dá 900 e... Olha lá. Aqui eu calculei 20% do valor. Aqui eu calculei o valor aumentado de 20. E aqui eu calculei o valor descontado de 20. Um mais aumento, um menos desconto. Gente, é isso. Isso aqui é o básico. Beleza? V seria o valor final? Não, V seria o valor da televisão, do computador, da bicicleta, o valor inicial. Eu tenho um valor de 1.200, eu vou dar um aumento de 20% desse valor. O valor inicial é V, eu vou dar um desconto de 20% do valor. Tá? Esse valor V é um valor inicial, um valor teórico, né? Para te mostrar que quando você coloca o valor em evidência, você soma. Quando você coloca o valor em evidência, você subtrai. Lainara, desculpa, Lainara, eu errei seu nome. Lainara, é o seguinte, ó. Aqui eu estou te mostrando a diferença em calcular 20%, dar um aumento de 20% e dar um desconto de 20%. Calcular 20% é multiplicar por 0,2. Dar um aumento de 20%, olha lá, ó, é 1 mais 0,2, é 1,2. E dar um desconto de 20 é 1 menos 0,2, olha lá, ó, é 0,8. Tá tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Sara, entendeu? Então vamos lá, Sara. Escreve aí para mim, meninos. Escreve aí para mim rapidinho. Isso, isso. Então vamos lá. Vamos lá, vamos treinar, hein? Eu tô aqui agachado, para quem quiser tirar ali, printar. Vamos embora. Vamos fazer o seguinte, ó, presta atenção. Como é que você calcula 30%? Como é que você calcula 30% de um valor? Você multiplica o valor por quanto? Não. Eu quero calcular 30%, Isabela. Você deu um aumento. Isso. Boa, boa. É 0,3 o valor. Bora. Eu quero dar um desconto de 30%. Você multiplica por quanto? Isso, boa. Boa, moçada. Se eu quero dar um desconto de 30, eu multiplico por 0,7. E eu quero dar um aumento de 30, multiplico por quanto? Beleza, é isso. Por isso, eu fico brabo com quem eu vejo naquela calculadora de padaria. Usar aquela tecla de porcentagem, de porcento. Eu fico nervoso. Por quê? Você quer dar um desconto de 10% pro seu cliente? Multiplica por 0,9.
Você quer dar um aumento de 10%? Multiplica por 1,1. Você quer calcular 10%? É 0,1. Ponto, gente. De boa. Consegui, gente, explicar isso para vocês? Sim, ótimo, maravilha. E por último, você sabe calcular uma porcentagem, você sabe dar um aumento, você sabe dar um desconto. Aí agora, por último, gente, que esse, toda prova do Enem tem. Toda prova do Enem tem. E no material de vocês não vai ser diferente, não. Como é que eu descubro de quanto foi o aumento ou de quanto foi o desconto? E aí, quer ver essa dicasinha que eu vou te dar hoje? Olha o tanto que ela é massa. Deixa eu apagar aqui. Meninos, é a última parte teórica, viu? Aí nós vamos para os exercícios. Vem cá. Vem cá, todo mundo. Vamos supor que a sua mesada ela é de R$ 1.200. Tudo bem? Sua mesadinha de R$ 1.200. Seu pai falou para você, você está estudando, você está dedicando, eu estou vendo o seu empenho. Se deu o seguinte, sua mesada vai para 1.500. Seu pai te deu um aumento aí na mesada, hein? E aí eu te pergunto, quantos por cento seu pai deu de aumento para você? Olha que dica fera. Guarda essa dica. Queridos, Diniz, como é que você sabe que aumentou? Lógico, 1.200 para 1.500 aumentou. Se você quer saber o percentual de aumento, você vai fazer isso, ó. Olha aqui. Olha como é que eu comecei a aula de hoje. E às vezes você não deu atenção. Para você saber de quanto foi o aumento, você vai pegar o valor que foi, para quanto foi. E vai dividir pelo valor que era. Você vai pegar o valor que foi, vai dividir pelo valor que era. Simplifica isso aqui para mim. Isso aqui vai dar 5 sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 1, opa! Peraí. Quando você pegou o valor que foi, dividiu pelo que era, o resultado ficou acima ou abaixo de 1? Acima. E quanto que passou de 1? 0,25. Ah, seu pai te deu um aumento. Quanto que passou de 1? De 25%. Olha que massa, moçada. Pega o valor que foi e divide pelo que era. Ficou acima de 1? O que passar de 1 representa o aumento. E aí, quer ver que já foi questãozinha do Enem? Aqui deu 1,25. Quanto que passou de 1? 0,25. É 25%. Vem cá. Se aqui tivesse dado 2,5, de quanto foi o aumento? 2,5, quanto que passou de 1? 1,5? 150%. Se aqui der 7, quanto que passou de 1? 6. Aumento de 600%. Então, o que passa de 1 representa o aumento. Diniz, e se fosse o contrário? Diniz, minha mesada era 1.500. Fera, hein? Pois é. Só que eu não estou estudando, não estou dando trabalho. Meu pai falou, quer saber? Sua mesada de 1.500 vai passar agora para 1.200. Seu pai agora reduziu a sua mesada. Quantos por cento seu pai reduziu sua mesada? Como é que eu faço essa conta? Mesma coisa. Você vai fazer isso, ó. Se eu quero saber o percentual de desconto. Para quanto foi? 1.200. Quanto era a sua mesada? 1.500. Ó, simplifica. Isso aqui dá 4 sobre 5. Isso aqui vai dar 0,8. Opa! Opa, opa, opa. Quando você pegou o valor que foi, dividiu pelo valor que era, deu 0,8. Gente, 0,8 está acima ou está abaixo? Está abaixo? Quanto que está abaixo de 1? 0,2? Então, na verdade, seu pai descontou ou reduziu 20% da sua mesada. Então, gente, ó, eu particularmente, gosto muito dessa continha, ó. A Ana que me perguntou, né? Pode ser regra de 3, Diniz? Pode. Mas nada melhor que isso, gente, ó. Pega o valor que foi, divide pelo que era. Passou de 1, o que passar de 1 representa aumento. Pega o valor que foi, divide pelo que era. Ficou abaixo de 1, o que falta para 1 representa o desconto. Turma, se não tiver nenhuma dúvida, eu quero fazer exercício com vocês. Vamos nessa? Vamos partir para os exercícios? Ó, isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, se você observar seu material, ó, e aí você sabe disso, né? Das provas do Enem que você já resolveu, né? A população reduziu, o PIB reduziu, o número de infectados reduziu, era tanto, foi para tanto. O volume era tanto, foi para tanto. A área era tanto, foi para tanto. De quanto diminuiu, de quanto aumentou, é essa continha que vocês vão fazer a partir de agora. Ô, gente, vocês fizeram pedido aí, eu me perdi. Vamos lá, deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar. Posso apagar?
Ó, um exemplo que eu acabei de fazer com vocês, já vou anotar os pedidos de vocês. É a questão 18. Olha a questãozinha 18 para você ver. Você vai fazer essa continha aqui, ó. Eu estava olhando aqui no material. Deixa eu apagar aqui. Bora. Você fala aí para mim os exercícios que eles pediram? Eu só ia acabar de apagar aqui. Pronto, gente. Então ótimo. Moçada, eu anotei aqui. Se der tempo, maravilha. Se não der tempo, depois vocês. Mas ali, pelos pedidos de vocês, vocês já acertaram naquilo que a gente vai precisar mesmo para essa aula. Tá bom? O primeiro exercício, vocês pediram, é a questãozinha 3. Meninos, essa questãozinha 3. Deixa eu ler ela aqui com vocês. 2 amigos, Rafael e João, após concluírem um curso de refrigeração e climatização no IF de Pernambuco, Recife, resolveram abrir uma pequena empresa de manutenção de refrigeradores. Rafael investiu 8 mil e o João 12 mil. Então, deixa eu anotar. O Rafael e o João. O Rafael colocou 8 mil e o João colocou 12 mil. Ou seja, os dois juntos investiram um total de 20 mil reais. Turma, antes de eu terminar a leitura dessa questão, uma primeira maneira que você tem, gente, para resolver esse exercício, caso seja um exercício envolvendo lucro ou prejuízo, porque é o seguinte, quando você coloca dinheiro numa empresa, isso é uma grandeza direta. Quanto mais eu coloco, mais lucro eu vou receber. Quanto menos eu coloco, menos lucro eu vou receber. A mesma coisa com prejuízo. Quanto mais eu coloco, mais prejuízo eu vou ter. Quanto menos eu coloco, invisto, menos prejuízo eu vou ter. Então são grandezas diretamente. Você pode usar a ideia de grandeza direta. Mas a melhor maneira de resolver isso é por porcentagem, gente. Peraí, vem cá. Quanto que 8 mil representa de 20 mil? Aqui, ó. Ó o Rafael. Quanto que 8 mil representa de 20 mil? Olha lá, moçada. Dá 4 sobre 10? 0,4? Uai, moçada, o Rafael colocou 40%. Uai, então o João colocou quanto? 60%. Então 40% do lucro é do Rafael. 60% do lucro é do João. Quem colocou menos, recebe menos. Quem colocou mais, recebe mais. Então, esse é o tipo de questão que eu acho que a porcentagem te ajuda muito. Outra coisa, como é que eu comecei a aula de hoje? Razão. Parece um tema tão ridículo, né? Quando você quer saber quanto que alguma coisa representa da outra, você pega esse alguma coisa e divide pela outra. Certo? 0,4, 40%. Posso usar a regrinha de 3? Pode. 20 mil, 100%, 8 mil, X%. Beleza. Só que vamos continuar a leitura? Eu interrompi aqui a leitura, vamos lá, vamos voltar. Aí ele fala, no primeiro mês da empresa, já obtiveram um lucro de 4.320. Então aqui, ó, o lucro, 4.320, que deve ser dividido de forma proporcional ao investimento de cada um. Quanto que Rafael recebeu no primeiro mês? Ué, moçada, vem cá. Ó, Rafael colocou 40%, então Rafael, ó, 40% de 4.320 vai ser para o Rafael. Como é que você calcula 40% de 4.320? 40% de 4.300 e... Por que que eu gosto da fração? Olha lá, ó. Quando você puder simplificar, né? Isso aqui dá quanto? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 4, 16. Com 1, 17. Aí. Ele vai receber 1.728 da letra E. Confere? Sim. Sim, Sara. Agora, posso falar um outro jeito? E eu acho que vale a pena? Ó. Ou, vou pôr um ou bem grandão, ó. Tem uma outra maneira que talvez muitos de vocês tentam fazer, que é por grandezas diretamente proporcionais. Presta atenção. Esse exercício eu prefiro por porcentagem. Mas dá para fazer por grandezas? Dá. Vamos fazer? Gente, primeiro que eu sei que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, vem cá. Você pode fazer assim, ó. Você pode montar a seguinte relação aqui, ó. Eu sei que o Rafael colocou mais o que o João colocou
Isso aqui tem que dar 20 mil. O que o Rafael colocou, mais o que o João colocou, tem que dar 20 mil. Como eu sei que as grandezas são diretamente proporcionais, quer dizer que a razão é constante. Então, ó, o que o Rafael colocou sobre o que ele investiu vai ser o que o João vai receber. Eu acho que eu falei errado aqui, ó. O que. Ô, meninos, perdão. Na verdade, o que eles vão receber não é o 20 mil, né? É 4.320, perdão. Então, o que o Rafael vai receber, mas o que o João vai receber, perdão, é o lucro, 4.320. Beleza? Ó, o que o Rafael vai receber é diretamente proporcional ao que ele colocou. O que o João vai receber é diretamente proporcional ao que ele colocou. Aí, agora tá certo. Então, sempre quando a grandeza for direta, a razão, ó, é sempre constante. E aí, olha só, hein? Clássica questãozinha do Enem. Diniz, como é que eu resolvo? Como é que eu resolvo isso aqui? Quando as grandezas forem diretamente, a razão é constante, né? Olha essa dica boa. Olha aqui, ó, dica. Dica. Queridos, quando a grandeza for direta, aplica uma propriedade da proporção, que fala o seguinte, ó, vem cá todo mundo. Olha lá, ó. Soma os numeradores e divide pela soma dos denominadores. Diniz, eu posso fazer isso? Posso aqui, ó. Quanto que é 15 dividido por 3? Não é 5? Quanto que é 10 dividido por 2? Não é 5? Ó, 15 dividido por 3 é 5. 10 dividido por 2 é 5. Soma em cima, soma embaixo. 25 dividido por 5 continua sendo o quê? 5, ó. Se você somar os numeradores e dividir pela soma dos denominadores, você não altera a constante. Então, sempre que você tiver uma proporção, soma em cima, soma embaixo. E aí, ó, quanto que é R mais J? 4.320. Quanto que é 8 mil mais 12 mil? 20 mil. Então, isso aqui vai ser o 4.320 dividido por 20 mil. Aí, agora, para resolver, ó, não precisa nem simplificar aqui, não, ó. Porque, na verdade, isso aqui é a constante, né? Aí, agora, como eu quero o Rafael, você coloca, ó, R sobre 8 mil, ó. R sobre 8 mil vai ser igual a 4.320 sobre 20 mil. Você vai ter que o R é o 1.728. E aqui, gente, olha lá, ó, você pode simplificar, aí você fica à vontade. Mas, moçada, sofre com a conta só no final. Essa é uma outra maneira que você tem, né? Por grandezas diretamente proporcionais. Mas eu repito, esse tipo de questão por porcentagem é muito mais fácil. De boa. Questãozinha 3, quem me pediu? Ok, massa. Ó, questãozinha 8. Vamos lá para a questãozinha 8. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Questão 8. Meninos, a questãozinha 8 fala assim, ó. Uma prestadora de serviços combina um prazo de 9 dias, utilizando 12 máquinas para executar certo trabalho. A questãozinha está parecendo a questãozinha de regra de 3, né? Não sei se é simples ou composta. Mas em 9 dias, você vai precisar de 12 máquinas. Ao final do quarto dia, 4 máquinas estragaram, não sendo substituídas e não havendo interrupção do trabalho. Então, você tinha 12 máquinas, você continuou com 8. Essas 8 continuaram, tá? Não teve reposição. As máquinas levam 3 dias para serem consertadas, retornando ao trabalho no dia seguinte. Então, vem cá, vamos lá. Peraí. Ao final, peraí, do quarto dia. Então, peraí, gente. As máquinas trabalharam juntas 4 dias, mas levaram 3 dias para serem consertadas. Então, aqui dá um total de 7 dias. Então, para terminar o serviço, não são de 9 dias? Estão faltando quantos dias? 2 dias. Então, vamos de novo? Vê se você consegue pegar meu raciocínio. 4 dias elas trabalharam todas juntas. No final do quarto dia, 4 máquinas estragou. Ficou 3 dias sem essas 4 máquinas. Então, no 7º dia, retomou as máquinas. E elas continuaram a trabalhar os outros 2 dias. São os 2 dias finais. Essa é a ideia. A pergunta dele, vamos ver. A pergunta dele é, para que seja cumprido o prazo, que é de 9 dias, ó, o prazo total, que é de 9 dias.
A prestadora coloca, além das 12 máquinas, mais X máquinas iguais. Qual que é a quantidade de máquinas a mais que ela vai ter que colocar? Queridos, que questãozinha bonitinha. Bonitinha porque parece uma regra de três composta, mas é simples. Sabe por quê? Vem cá. Esses 4 dias aqui, as 12 máquinas trabalharam normal. Foram os 4 dias iniciais. Esses 2 dias finais, as 12 máquinas também trabalharam o quê? Normal. Então, moçada, a quantidade de dias que não estava com as 12 são esses 3 dias. Esses 3 dias aqui, que trabalharam apenas 8 máquinas. Não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, presta atenção. Ó, eu vou pôr aqui, máquinas e dias. Quantas máquinas estragaram? 4 máquinas. Essas 4 máquinas ficaram estragadas durante quantos dias? 3. Para compensar essas 4 máquinas durante 3 dias, nos 2 últimos dias, eu vou ter que acrescentar quantas máquinas a mais? Então, meninos, a quantidade de máquinas que eu vou ter que acrescentar são referentes a esses 3 dias que as 4 máquinas estragaram. É só isso, gente. Só que tem um detalhe aqui. As grandezas aqui são diretamente ou inversamente? Vamos ver? Ó, vamos lá, moçada. Em 3 dias, eu preciso de 4 máquinas. Para fazer o mesmo, em 2 dias, eu vou precisar de mais ou menos máquinas? Menos dias, para compensar, eu vou precisar de mais máquinas. Então, quando você diminui os dias, você aumenta as máquinas. Diminuiu, aumentou, as grandezas são inversamente proporcionais. E quando a grandeza for direta, você multiplica cruzado. Quando a grandeza for inversa, eu tenho a mania, essa mania do Diniz. Eu tenho a mania de falar que eu multiplico reto. Ou você inverte uma delas, depois multiplica cruzado. Mas eu gosto de grandeza direta, cruza. Grandeza inversa, multiplica reto. Então, multiplica reto. 2x vai ser igual a 4 vezes 3. Você vai ter que o x vai ser igual a 6 máquinas. Tudo bem? Só que ele está pedindo aí para vocês, deixa eu ficar aqui do lado, quanto a mais, não é? Deixa eu pegar aqui, moçada. Saiu aqui, só um instantinho. Essa é a questãozinha 8. Isso mesmo, 6 máquinas. Qual que é a letra? A letra D, né, gente? Perfeito. Gente, bonita, né? Questãozinha bonita, hein? Bonita por quê? Bonita, gente. Porque de tudo que ele falou, o que me interessa é só os 3 dias que elas ficaram paradas. A quantidade de máquinas que eu vou ter que colocar mais é para compensar os 3 dias parados. Os 3 dias que essas 4 máquinas ficaram paradas. Então, nos 2 últimos dias, para compensar essa parada, eu preciso acrescentar quanto? Linda questão. Muito bonita a questão. Ó, questãozinha 10. Deixa eu ver a questãozinha 10. Questão 10, 10, 10, é isso. Ah, gente, ó. Bora. Meninos, deixa eu te falar uma coisa. Alguém está perguntando. Por que inverso? É porque é o seguinte. Aqui, ó. Maria Clara. Obrigado, viu, Isabela? Obrigado, Isabela. Maria Clara, é o seguinte. Deixa eu aproveitar aqui que a Maria Clara perguntou, porque a questãozinha 10, nós vamos precisar muito dessa ideia. Maria Clara e todos vocês. Maria Clara, para você verificar se a grandeza é direta ou inversa, você olha aqui, ó. Daqui para cá, o que que aconteceu, Maria Clara? Daqui para cá, vai acontecer o quê? Então vamos lá, Maria Clara, a pergunta é assim, ó. 3 dias para fazer um determinado serviço, eu preciso de quantas máquinas, Maria Clara? 4. Aí daqui para cá você não diminuiu a quantidade de dias? Opa, se eu diminuir a quantidade de dias, para você poder fazer o mesmo, você vai precisar de mais máquinas. Se você diminuir o prazo, você vai precisar de mais máquinas para compensar. Diminuiu, aumentou? Diminuiu, aumentou, a grandeza é o quê? Inversa. Diminuiu, aumentou, aumentou, diminuiu, é grandeza inversa. Aumentou, aumentou, diminuiu, diminuiu, a grandeza direta. De nada, de nada. Mas quer ver uma coisa? Nós vamos treinar isso agora. Olha a questãozinha 10.
Não deixem para lá, porque essa é a dificuldade que vocês têm na regra de 3. Ó, um terreno plano cercado, utilizando-se uma cerca com arames farpados. Sabe-se que 3 trabalhadores, eu vou pôr aqui, ó, trabalhadores, conseguem fazer uma cerca com comprimento de 100 metros, contendo quantidade de fios. 5 fios de arames farpados em 4 dias. Então, peraí. As grandezas são trabalhadores, comprimento, quantidade de fios e dias. Vamos anotar? O que ele me falou? Que 3 trabalhadores, 100 metros de comprimento, 5 fios, 4 dias. Agora vem. De modo a agilizar o trabalho e economizar, decidiu que seriam utilizados agora apenas 4 fios. Quantos dias? 6 desses trabalhadores para fazer 500 metros de comprimento utilizando os 4 fios. Gente, tá aí, ó. Essa é a famosa regra de 3 composta. Regra de 3 simples, 2 grandezas. Grandeza direta, cruza. Grandeza inversa, multiplica na horizontal. Multiplica reto. Por que essa grandeza? Por que essa regra de 3 ela é composta? Porque ela tem mais de 2 grandezas. Mais de 2 grandezas, regra de 3 composta. A maneira, gente, mais usada pela maioria dos professores é utilizando a setinha. Só que aí, vem cá. Deixa eu fazer um comentário aqui antes. Menino, se você aprendeu de outra maneira e gosta de fazer de outra maneira, não deixa de fazer. Certo? Porque, na verdade, isso aí é até um pouco culpa nossa, professores. Que a gente quer que você goste do jeito que a gente acha que é melhor. Aí, se eu não gosto da setinha, eu falo mal da setinha. Se eu não gosto de colocar DI, eu falo mal do DI. Né? Tem até gente que, como é que é? Ele pega assim, a produção cruza e o restante vai reto. Gente, tem tantas maneiras, se você procurar, você vai encontrar outras maneiras. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero defender nenhuma delas. Eu vou fazer pela setinha porque ela é mais usada, pela grande maioria dos professores. E não dá tempo aqui de eu fazer um caso de cada um. Mas o que eu quero te falar é, setinha, colocar DI, produção cruza, o restante reto, não é isso o mais importante. O mais importante é você saber comparar se a grandeza é direta ou inversa. E qualquer um desses casos, você vai ter que saber comparar se a grandeza é direta ou inversa, tá bom? Mas aqui, ó, quando eu vou usar a setinha, primeiro detalhe. Diniz, a grandeza que tem a variável, ó, a grandeza que tem a variável é dias. Eu vou colocar a setinha nela. Vamos. Quem que escolhe essa seta? Você. Eu, Diniz, costumo colocar ela para baixo. Diniz, o que significa colocar a setinha para baixo? A setinha para baixo indica o sentido que você vai pegar a razão. Se você colocar a setinha para baixo, quer dizer que você vai pegar 4 sobre x. Ó, setinha para baixo, você vai pegar 4 sobre x. Não, Diniz, eu quero colocar a setinha aqui para cima. Posso? Pode. A primeira seta é você que vai escolher. Se você colocar a setinha aqui para cima, quer dizer que você vai pegar x sobre 4. Então, gente, essa primeira setinha, que é você que escolhe, e você vai colocar sempre na grandeza que tem a variável, é você que vai escolher se é para cima ou para baixo. Por que que eu, se você deixar o Diniz, eu sempre coloco para baixo? Porque eu tenho a mania de pegar o primeiro de cima para baixo. Eu fico com medo de você colocar para cima e na hora de copiar a equação, você pegar de cima para baixo. Gente, a setinha, todo mundo entendeu o que representa a seta? A seta indica apenas o sentido da razão. Se você vai pegar de cima para baixo, é para baixo. Se você vai pegar de baixo para cima, é para cima. Sim? Beleza. Tá. Aí agora, eu escolhi e vou colocar para baixo. Agora eu vou comparar todas as outras grandezas com a grandeza que tem a variável. Então, vou comparar fios com dias, depois comprimento com dias, depois trabalhadores com dias. Se a grandeza for direta, a setinha vai ter o mesmo sentido. Se a grandeza for inversa, vai ter sentido contrário. Grandeza direta, mesmo sentido. Grandeza inversa, sentido contrário. Com um detalhe. Quando você estiver comparando duas grandezas, é como se as outras grandezas fossem constantes. Viu? Então vem. Vamos começar? Bora. Meninos, vou começar aqui. Ó. Trabalhadores e dias. Ó, com 3 trabalhadores, para fazer um determinado serviço, esquece isso aqui, esquece. Ó, com 3 trabalhadores, para fazer um determinado serviço, eu preciso de quantos dias? 4 dias. Moçada, se eu tenho mais trabalhadores para fazer o mesmo, eu vou gastar mais ou menos dias? Se eu tenho mais trabalhadores, é porque eu vou gastar menos dias. Se você aumentar os trabalhadores, vai diminuir os dias.
Aumentou, diminuiu, a grandeza é inversa. Então, agora o sentido da seta é o sentido contrário. Olha lá. Se lá eu coloquei para baixo, trabalhadores vai ser para cima. O que significa isso? Que a grandeza inversa você vai inverter. E a grandeza direta você vai manter. Só isso. Esquece trabalhadores. Esqueçam fios. Comprimento e dias. Me ajude. Para fazer 100 metros, eu preciso de 4 dias. Para fazer 500 metros, nas mesmas condições, eu vou precisar de quê? Mais dias. Maior comprimento, maior a quantidade de dias. Aumentou. Aumentou a grandeza é o quê? Direta. Mesmo sentido. Mesmo sentido. Grandeza direta. Esqueçam trabalhadores, esqueçam comprimento. Fios e dias. Ó, eu preciso passar 5 fios. Para passar 5 fios, eu gasto 4 dias. Moçada, eu tenho que passar menos fios. Se eu tenho que passar menos fios, eu vou gastar menos dias. Menos serviço, menos dias. Diminuiu a quantidade de fios, vai diminuir a quantidade de dias. Diminuiu a grandeza é o quê? Direta. Então, trabalhadores é grandeza inversa, comprimento é grandeza direta, fios é grandeza direta. Gente, ó, é isso que você geralmente tem dificuldade ao comparar. Como é que eu fui aí? Todo mundo acompanhou? Certeza, gente? Quem é que repete algum? Treino, hein? Aí agora olha que massa. A grandeza que tem a variável vai ser o produto das outras grandezas. E aí agora, pelo amor de Deus, olha certo, ó. A grandeza, deixa eu pegar aqui o preto, ó. A grandeza que tem a variável, né, dias? Então vai ficar 4 sobre x vai ser igual. 4 sobre x vai ser igual. Produto dos outros. Fica, ó, cuidado, hein? 6 sobre 3 vezes 100 sobre 500 vezes 5 sobre 4. Ó, 500 com 500. 6 com 3. 2 com 4. Então, aqui, ó, vocês vão ter que 4 sobre x é o 1 sobre 2. Se você multiplicar cruzado, o x vai ser igual a quanto? 8 dias. Meninos, parece até combinado com vocês, né? Nós fizemos uma questãozinha aí envolvendo porcentagem, grandeza direta. Fizemos uma questãozinha envolvendo regra de 3 simples. Fizemos agora uma questãozinha envolvendo regra de 3 composta. É isso aí. Treina, viu, moçada? Essa parte cai muito, viu? Ian, obrigado, viu, meu velho? Obrigado, Thalita. Obrigado, tá? E quando tiver ruim também, vocês falam, viu? Quando for boa, vocês falam, Diniz, me explica de outra maneira, muda aí, eu vou tentar, tá? Nós estamos aqui para ajudar vocês sempre. Valeu, valeu mesmo. Ó, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Vamos lá. Questãozinha 11, pode ser? Parece que foi uma das mais pedidas, né, essa 11. Deixa eu ver o que vocês complicaram aí nessa 11. Vamos nessa. Questão 11. Em uma prova de matemática de 10 questões, cada questão vale 0 ou 1 ponto, não havendo pontuações intermediárias. Concede-se o conceito C para os alunos que fizeram de 5 a 6 pontos, de 7 a 8 pontos, conceito B, e de 9 a 10 pontos, conceito A. 5 a 6, 7 a 8 e 9 a 10, tá? Conceito A, B e C. Alunos que fizeram menos do que 5 pontos recebem conceito insatisfatório. A respeito do desempenho dos alunos de uma classe nessa prova, sabe-se que nenhum deles recebeu conceito insatisfatório. Então, todo mundo, gente, ou recebeu o conceito A, ou recebeu o conceito B, ou recebeu o conceito C. 100%, né? 20% receberam conceito A. Certo? 36 alunos não receberam conceito A. Opa, peraí, moçada. Peraí. Vem cá. Ele falou que 20% receberam conceito A. E 36 alunos não receberam conceito A. Então, peraí. Se 20% não recebeu o conceito A, é porque, aqui, ó, gente, questãozinha 11. Eu vou chamar o seguinte, ó.
A é a quantidade de alunos de conceito A. Ó, B é quantidade de alunos de conceito B. E C, quantidade de alunos do conceito C. Tá bom? Eu sei que A mais B mais C é o total. A mais B mais C são os que receberam o conceito A, conceito B, conceito C. Só que agora presta atenção nisso aqui, ó. Você fala para mim que 20% receberam o conceito A, é porque o restante, que é 80%, não recebeu o conceito A. Ah lá, gente, ó. Aqui, queridos, matou já o exercício, ó. Não. Ah. Se 20% do total recebeu A, é porque 80% do total não recebeu A. E ele falou que os alunos que não recebeu A deu quanto? 36. Então, vem cá, ó. Essa aqui é a minha primeira equação. 80% do total de alunos não recebeu A. Vamos fazer essa conta? Dá quanto, hein? Aqui, eu vou ter que A mais B mais C vai ser igual a quanto, hein? 36. 36 dividido por 360 por 8? Dá quanto, hein, gente? 45? É isso mesmo? Faz essa continha para mim rapidinho. Deixa eu fazer ela aqui. É isso? Não errei, não errei? Vou fazer aqui. Sim, tá certo. Beleza. Então tá. Essa é a primeira equação. Aí agora continua, gente. Continue a leitura. X% dos alunos receberam C. Só que agora, vem cá. Se A mais B mais C é 45, 45 é o total de alunos. Isso aqui é o total de alunos. Só que você viu a equação 2. Volta no anterior. Ele falou que 20% receberam A. Então, ó, 20% do total de alunos recebeu classificação A. Volta lá no texto. 20% do total de alunos que eu encontrei recebeu A. Então, isso aqui vai dar quanto, hein? Quantas pessoas receberam? Quantas pessoas? Não, quantos alunos, né? Quantos alunos receberam classificação A? 9. E eu sei que A mais B mais C é 45. Então, agora, vamos continuar. Apenas com os dados informados, questãozinha chatinha, hein? É possível concluir que a pontuação dos alunos que tiraram o conceito A ou B nessa prova pode ser no máximo igual a quanto? Gente, ó, vamos encontrar o percentual de C? Vem cá, ó, vamos fazer a continha aqui do C. Ó, eu vou chamar aqui de equação 3. Da 1, eu sei que o total de alunos que recebeu A, que recebeu B, que recebeu C, isso aqui tem que ser igual a 45 alunos. Quantos alunos receberam A? 9. Mais B mais X% de 45, isso aqui tem que dar igual a quanto? 45. Aliás, ó, peraí, gente. Deixa eu melhorar aqui para vocês, ó. Só um instantinho. Então, eu sei que o B mais o C... Não, opa. 45 menos 9. Tem que dar 36. Então, vê, moçada. O que mais aí que eu não estou conseguindo encontrar? Falta mais uma equaçãozinha. Deixa eu voltar aqui para ver para vocês, ó. Vamos lá. 9, tá. Não, acho que agora foi, né? É isso, não tem mais informação, não. Então vamos terminar. Então vamos lá. O B mais C tem que dar 36. Eu sei que o B, eu não sei quanto que é. Mas quantos alunos receberam nota C? Eu também não sei. Eu vou pôr X% de quanto? 45. Ó, B eu não sei quanto que recebeu. O C, X% de 45 é o total de alunos. Isso aqui tem que dar 36. Então você vai ver que o B, ele vai ser... Vamos lá, moçada. O 36 menos 45 sobre 100, x. Fazer o seguinte, ó. Esse B aqui vai ser... Tira o mínimo aqui para mim. O mínimo aqui é 100. Isso aqui vai ficar 3.600 menos... Ah, não, gente, peraí, desculpa. Desculpa. Ó, aqui é 36 menos X% de 45. Foi mal. Então vai ficar 3.600 menos 45x. Isso aqui sobre quanto, gente? Sobre 100. Então vamos lá? Isso aqui, na verdade, vai ficar 36, ó, eixo dito esse. 36 menos 45 e 100. Divide por 5. Dá 9x sobre 20. E aí, moçada, ele pede o menor valor.
É o menor? Não, desculpa, até de maior valor. Então, peraí. Presta atenção, gente. Isso aqui não é menos. Para esse resultado ser o maior possível, e esse resultado, ele é um número o quê, gente? Inteiro, né? Quantidade de alunos. Então, vem cá. O B tem que dar um número inteiro, positivo, lógico. Moçada, para esse valor ser máximo, o X tem que ser o quê? Máximo. Por que o X tem que ser máximo? Porque quanto menor esse resultado, aqui, maior é o B. Aqui, ó. Quanto menor esse resultado, maior é o B. E aí, qual que é o maior valor do X? Qual que é o X máximo? Ó, para o X ser máximo, o X tem que ser igual a quanto? A 20. Qual que é o maior número que é divisível por 20? O maior número que é divisível por 20 é ele mesmo para dar inteiro. Então, ficaria 36 menos 9, né? 36 menos 9 seria quanto? Nó, gente, difícil, hein? Agora eu entendi por que vocês pediram tanto essa questãozinha, hein? Não é fácil, hein? Muito difícil. Eu acho que é isso, né, gente? Vê aí se eu errei alguma conta. Para o B ser máximo, esse resultado aqui tem que ser mínimo. Para esse resultado ser mínimo, o X tem que ser máximo. O X ser máximo, o X tem que ser 20. Mesmo porque, gente, o resultado dá positivo, né? Lógico. Tem essa alternativa aí, gente? Deixa eu olhar. É, letra E, né, gente? Letra E, 27. Turma, desculpa, eu passei 3 minutinhos. Grande beijo para vocês, grande prazer, tá? Semana que vem, se eu não me engano, é a nossa aula de conjuntos. Dá uma caprichada nessa teoria. Espero que semana que vem eu ajude vocês mais um pouquinho, tá? Fiquem com Deus, grande abraço, valeu, moçada. Obrigado vocês, tá? Tchau, tchau, gente. Com Deus.